Você já parou para pensar que grande parte do caos da sua vida não vem do que acontece ao seu redor, mas da forma como você reage a isso? Não é o trânsito que arruína o seu dia, mas a raiva que você escolhe sentir. Não é a crítica do outro que realmente te fere, mas a importância que você dá a ela. O estoicismo, filosofia que nasceu há mais de 2000 anos, continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para quem busca equilíbrio em meio ao mundo moderno. E quando falamos em organizar a vida, não estamos apenas falando de colocar tarefas em ordem, mas de organizar a mente, dar clareza aos pensamentos e encontrar serenidade mesmo quando tudo parece fora de lugar. Os estoicos acreditavam que existe uma divisão clara entre o que está sob nosso controle e o que não está. Esse é o primeiro e mais importante pilar da organização estoica. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive ignorando essa distinção. Elas gastam energia tentando controlar a opinião dos outros, o comportamento das pessoas, os imprevistos do dia a dia. Mas pense, você pode controlar se alguém gosta ou não de você, pode controlar o humor do seu chefe, as decisões de políticos ou até mesmo o clima amanhã. Não. O que você pode controlar é apenas sua resposta a esses acontecimentos. E é aqui que mora a verdadeira liberdade. Imagine duas pessoas diante de um mesmo problema, a perda de um emprego. Uma delas se desespera, mergulha na autocomiseração e paralisa. A outra respira fundo, aceita que não tem como mudar o fato, e usa a energia para procurar novas oportunidades ou até reinventar a carreira. A primeira se perde no desespero, a segunda encontra força na ação. A diferença entre elas não está na circunstância, mas na forma como reagiram a ela. Esse é o poder do controle interno. Mas controlar a mente não é algo que acontece da noite para o dia. É preciso disciplina. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E isso é mais verdadeiro hoje do que nunca. Vivemos em uma época onde a disciplina é constantemente atacada por distrações, redes sociais, notificações, entretenimento rápido. Cada vez que você pega o celular sem pensar, alguém já roubou alguns minutos da sua vida. No fim do dia, a soma dessas pequenas distrações cria uma vida inteira sem direção. O estoico, no entanto, não se apoia em motivação, porque a motivação é instável. Hoje você acorda animado, amanhã já não. A disciplina é o que permanece. Pense em alguém que quer mudar a própria saúde. A motivação pode levá-lo à academia por uma semana, mas apenas a disciplina garante que ele volte todos os dias, mesmo quando não há vontade. É isso que transforma esforço em hábito e hábito em resultados concretos. Quando você organiza sua vida em torno da disciplina, descobre que pequenos atos diários, ler por 10 minutos, escrever suas metas, dormir cedo, criam grandes mudanças no longo prazo. Outro princípio fundamental é a simplicidade. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, lembrava constantemente a si mesmo que o luxo era inútil. Vivemos cercados de estímulos para consumir mais, acumular mais, fazer mais. Mas, na verdade, esse excesso é um dos grandes responsáveis pela nossa desorganização mental e emocional. Você já percebeu como uma mesa cheia de objetos tira sua concentração? Como uma agenda lotada de compromissos inúteis gera ansiedade? A simplicidade é libertadora porque nos ensina a eliminar o que não importa. Simplificar não é viver sem nada, mas viver apenas com o essencial. É escolher qualidade em vez de quantidade. Isso pode significar reduzir compras por impulso, criar um ambiente de trabalho limpo e funcional, ou simplesmente dizer não para aquilo que não está alinhado ao seu propósito. Pense em quantas coisas você guarda, quantos compromissos aceita, quantas preocupações carrega que não fazem sentido. Quando você escolhe a simplicidade, cria espaço para aquilo que realmente importa. Sua saúde, seus relacionamentos, seu crescimento pessoal. Mas mesmo vivendo de forma simples e disciplinada, ainda corremos o risco de nos perdermos no piloto automático. É por isso que os estoicos praticavam a reflexão diária. Marco Aurélio escrevia suas meditações como forma de revisar atitudes e pensamentos. Hoje nós podemos fazer o mesmo que de maneira simples. Reserve alguns minutos antes de dormir e pergunte-se: o que eu fiz de bom hoje? Onde eu errei? Como reagi às dificuldades? Essa prática não serve para se culpar, mas para ganhar clareza. É como olhar no espelho, não para criticar, mas para enxergar a si mesmo com honestidade. Se você observar, a maior parte dos erros que repetimos acontece porque não paramos para refletir. É como caminhar sempre pela mesma rua esburacada e nunca procurar outro caminho. A reflexão cria consciência, e a consciência organiza a mente. Não precisa escrever páginas de diários, mas algumas linhas já são suficientes para perceber padrões, ajustar rotas e evitar repetir os mesmos erros amanhã.
Outro ponto essencial da filosofia estoica é a aceitação da impermanência. Tudo passa. A dor, a alegria, a juventude, a própria vida. E embora isso soe melancólico, é uma das verdades mais libertadoras que existem. Quando aceitamos que nada é eterno, aprendemos a valorizar mais o presente. Não sofremos tanto quando as coisas mudam, porque entendemos que a mudança é inevitável. E não nos apegamos de forma doentia ao que é bom, porque sabemos que também não dura para sempre. Pense em quantas vezes você sofreu tentando segurar algo que já estava indo embora. Uma amizade que esfriou, um relacionamento que acabou, uma fase da vida que ficou no passado. O apego ao que não existe mais gera dor. Por outro lado, quando aceitamos a impermanência, encontramos serenidade. Se um momento difícil chega, sabemos que ele vai passar. Se um momento bom acontece, aproveitamos ao máximo. É esse equilíbrio que dá leveza para viver. Organizar a vida com base no estoicismo é muito mais do que usar uma agenda ou criar listas de tarefas. É uma transformação interna que reflete em tudo o que você faz. É alinhar sua mente com a realidade, em vez de lutar contra ela. É colocar energia no que você controla, cultivar disciplina, escolher simplicidade, refletir diariamente e aceitar que tudo é passageiro. Esses são os 5 pilares que podem transformar completamente a forma como você vive. Quando você adota esses princípios, descobre que o caos não desaparece, mas perde força. Descobre que o mundo não muda de repente, mas a sua percepção muda, e isso é o suficiente para transformar a experiência da vida. O estoicismo é uma bússola atemporal, e quando você organiza a mente, naturalmente organiza a vida.